Oi, Matheus, tudo bom? Tudo ótimo. E aí? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí por topar participar da nossa live. Queria te Nada. agradecer formalmente aí, falar com essa galera aí de arquitetura, de interiores, que tem muitas dúvidas em relação à obra, muitas questões. Já recebi dúvida aqui de aluno, temos muito assunto para conversar. Coisa boa demais da conta. Eu que agradeço o convite aí. Vamos resolver essas dúvidas aí, né? Vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Vai sim. Bom, Matheus, primeiro explicar um pouquinho para o pessoal que está ao vivo. O Matheus tem uma hashtag lá, Salve uma Obra, né? Eu já acompanho o Instagram do Matheus há algum tempo e vejo que ele fala muito sobre questões assim de como a gente pode melhorar o momento, pequenas decisões que a gente pode tomar que vão facilitar muito a execução de uma obra. Isso me inspirou, falei, acho que a gente tem muito que aprender, muito que resolver nos nossos projetos que possam melhorar a situação lá na frente, lá na obra, né? Mas antes disso, eu queria conversar com você sobre uma questão que pega, assim, pelo menos na parte de projeto é muito complicada, que é a expectativa do cliente versus o orçamento que ele tem para gastar. É muito comum assim, a gente receber clientes que falam assim, não, eu tenho um orçamento enxuto, eu não quero gastar muito nessa casa. E aí ele manda as referências de projeto dele e são aquelas lajes em balanço, uma mansão gigantesca, pé direito duplo, não sei o que, você fala, meu Deus, essa pessoa não tem a mínima noção do que ela está pedindo. Ela não faz ideia de quanto custa o que ela sonha, né? E aí, assim, falar sobre dinheiro é sempre muito delicado. E a gente pensando ali na psicologia, às vezes a gente não consegue no momento do projeto esclarecer isso, mas aí quando chega lá na obra, não vai ter jeito, o cliente vai se deparar com números e vai ter que tomar decisões. Então eu queria saber como que você lida com isso, qual é a sua experiência, o que você tem aí para passar para a gente aprender também. Certo. Então, igual você falou, é muito delicado mesmo essa questão do orçamento disponível para fazer a obra e da realidade ali, do que a pessoa está querendo para aquela obra. Às vezes são duas coisas que têm uma disparidade muito grande, né? Eu defendo a tese de que quem quer fazer uma obra tem que, em primeiro lugar, eu ensino isso para os alunos lá no curso, né? Em primeiro profissional que você tem que procurar é o seu engenheiro de confiança, que ele vai te dar, assim, se você não tiver comprado o terreno, melhor ainda, entendeu? E vamos lá, meu orçamento para fazer a casa é de 200, de 300 mil reais, de 400, de 500, o que seja, né? E aí, o terreno, ele já te dá uma resposta se o seu orçamento é condizente ou não. Teve uma vez que eu fui fazer uma obra e o cliente achou que ele estava com um baita de um orçamento, era 750 mil. Que é um valor expressivo, né? E ele queria uma casa modesta, mas o terreno dele exigiu nada menos do que 200 mil de terraplenagem, arrimo e tal. Por que eu estou contando isso? Porque o terreno, ele já é um primeiro indício se o seu orçamento vai dar certo. Então, primeiro profissional que você procura é o seu engenheiro. E aí, o que acontece? Na hora que aquele projeto está nascendo, tem que ter uma sintonia de sinceridade entre o cliente e o executor da obra para falar sobre o teto de gastos. Porque muitos clientes se sentem muito desconfortáveis de abrir a verdade, toda a verdade sobre esse assunto. Assim, eu não vou falar aqui com ele o meu teto, porque pode ser que não sei o quê. Então, o que acontece? Vai muito também do executor da obra de abrir, de estender a porta da sinceridade para quem está, né? Então, tem que ser uma relação contratual muito transparente, né? Então, assim, com meus clientes aqui, a conversa, ela segue mais ou menos assim. Em primeiro lugar, a conversa tem um cafezinho, um pão de queijo, que a gente é de Minas. Aí mas já a conversa é bem assim, olha, vem cá, qual que é o seu... Quanto é que você gostaria de
de investir nessa casa? Ah, é XX, né? E aí a gente pega e pensa em primeiro lugar, primeiro item, assim, fundamental, a metragem dessa casa que vai caber, primeiro norte, assim, primeiro porque as pessoas, olha só, outro dia uma pessoa entrou em contato comigo, queria fazer, assim, uma casa de 200 metros com cento e poucos mil. Eu falei, olha, essa casa sua não dá, entendeu? Então, o que acontece? Primeiro norte, vamos pensar no tamanho da casa? Você tem X mil reais, beleza. Vamos pensar, e aí, baseado no tamanho, a gente começa a lapidar alguns critérios, entendeu? E aí, eu acho que vale a pena essa conversa bem antecipada, porque o que acontece? Às vezes o orçamento é tão limitado que a gente tem que mexer até em questões estruturais, propor alternativas, às vezes deixar algum material bruto aparente, um bloco aparente, um concreto aparente, mas se isso for pensado aqui na raiz, entendeu? Então a gente já começa a oportunizar uma obra dentro do orçamento. Então, o que não pode acontecer é você não procurar alguém de orçamento, de custo, antes da obra começar, fazer o projeto, o arquitetônico fica lindo, maravilhoso, show de bola, você mostra para o vizinho, para a tia, chega alguém na sua casa, esse aqui é o meu projeto, olha só, todo mundo elogia, aí vai lá, e contrato estrutural, né? Cercou a obra, começou, aí dançou, né? Se entrou na chuva, vai molhar. E aí, quer dizer, muita gente percebe que o dinheiro não deu quando tá lá batendo a última laje, falando, nossa, eu já gastei aqui uma soma enorme e tem um mundo de obra pela frente. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que rastrear, antes da obra começar, as oportunidades aí de economizar, entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que eu faço aqui? Como é que é o modus operandi aqui na construtora? É isso. Vamos falar de teto? Vamos. Dentro desse teto, o que a gente consegue planejar, projetar? Então, é o primeiro passo, tá? Da conversa é esse daí, né? Legal. Isso que você falou do cliente procurar antes, né? Procurar alguém que possa orientar a compra do terreno, isso faz muita diferença. Inclusive, tem gente que faz disso um serviço, né? Um serviço, sei lá, uma consultoria, alguma coisa exatamente. Se fosse no meu caso, eu chamaria de uma consultoria, porque, assim, se a gente está falando em estrutura, em contenção, nisso tudo, que pode ser determinante para o projeto, a escolha do terreno faz muita diferença, né? Uhum. E você acha que essa parte estrutural, assim, falando em percentual, assim, global da obra, só essa parte de estrutura morde aí quantos % do orçamento do cliente? Olha, eu tenho na ponta da língua para te falar. Estrutura geralmente é 18% e fundação mais 6%. É claro que isso é uma média, né? Então, é uma média. O acabamento fica em torno de 18 a 20, tá? Então, são as duas fases de obra que mais vão, as maiores fatias do bolo aí do orçamento, né? Então, se você pensa, orçamento 18, 19, por aí, estrutura com fundação, né? Vamos botar 23, 24, por aí. Em duas fases de obra, você já tem quase metade do orçamento, certo? O restante, o que é? Impermeabilização, telhado, elétrica, hidráulica, grama, pintura, né? Quando eu falo acabamento, eu estou falando de acabamento mesmo, porcelanato, argamassa para porcelanato, pastilhas e etc. Né? Mas revestimento mesmo, né? Louças e metais, por exemplo. Não. Só para te dar uma... Tem. Só para te dar uma informação interessante, eu costumo dividir a obra em 22 fases, 22 fatias, tá? Então, louças, metais e marmoraria, eu coloco junto, tá? Geralmente a gente compra o tampo da bancada ali, com o bojo e tal, pensa junto, né, essas soluções. Mas olha só que interessante, as pessoas pensam aí em economizar no acabamento, tá? Fala assim, o meu orçamento é muito curtinho, mas eu só quero uma coisa simples, eu não quero nada demais, eu sou um cara humilde, minha esposa não é exigente e tal e tal. E aí, olha só como são as coisas, né? Se você reduzir pela metade, se a pessoa pensa em reduzir a metade do acabamento, então pensa, um porcelanato de R$80 o metro. Eu vou gastar metade, vou fazer com um de R$40, entendeu? Você vai estar mexendo no global da obra, os seus 18 de acabamento vai cair para 9, para 10.
Sua obra, o 100, o todo, né, o global, vai cair para 90. Você arranhou o orçamento da obra. Então, mexer na qualidade do acabamento, ainda que você joga ele pela metade, não salva um orçamento de obra. Você mexe, você arranha, você pega ali uma fatia pequena, mas ainda tem todo um resto. Tem uma terraplenagem, tem arrimo, tem portão, tem impostos, tem projetos. E aí não é um porcelanato simples que salva o orçamento da obra. Eu acho que era essa a sua pergunta, né? Não sei se eu respondi ou não. Porque assim, é complicado, porque assim, ao mesmo tempo, se você tiver, por exemplo, se você tem lá a planilha, e aí não coube no orçamento. E aí você vai tomar decisões de alterações. E aí o que faz mais sentido é você começar por essas fatias maiores, que são as que vão impactar mais no orçamento, né? Com certeza. Podem não ser. Mas assim, o problema é que estrutura, você não tem opção. O que você, assim, só se, não sei, talvez se você mudar o sistema estrutural, mas isso eu acho que não resolve, né? O que acontece? Vamos falar aí da situação que você abriu. Olha só, a obra não coube no orçamento, o que vamos fazer? Aí você pensa, vou mexer na estrutura, que é a parte mais puxada. Pô, mas como é que mexe na estrutura? Você não tem muito leque de opções. Estruturas são 5 ou 6 insumos. Vergalhão, você não barganha preço de vergalhão, muito pouco. Concreto, praticamente tabelado. Tijolo, praticamente tabelado. Cimento, areia e brita. Então, o que acontece? Você está na estrutura amarrado a um conjunto muito pequeno de insumos que vai dar aquela compra ali. E não tem o que fazer. Agora, quando você entra no acabamento, você tem chances de escolher entre coisas que são 2, 3 vezes o valor, metade, 1/3 do valor. Mas a estrutura, você é um escravo do seu projeto estrutural, do seu projeto arquitetônico. O que está desenhado ali, você vai gastar aquilo para botar de pé. Não tem como mudar. Então, olha como uma coisa interessante. Não coube no orçamento. Onde que a gente vai tirar? Você está percebendo que não tem como tirar na estrutura? Não tem como. Então, o que você... Projeto arquitetônico, né? Muda a solução. Exatamente. Então, se não tem como mexer na estrutura, você tem que repensar a sua casa para atender, para caber dentro, uma estrutura segura, uma estrutura bacana, bem projetada, mas que vai caber no bolso. Então, assim, o primeiro ponto dessa linha de concepção da obra é o orçamento. Meu orçamento é R$400 mil. Então, vamos pensar uma arquitetura que caiba? Vamos pensar uma estrutura que caiba? Porque, caso contrário, vamos passar bastante aperto aí, entendeu? E aí eu acho que vale muito essa revisão aí da questão da metragem, né? Então, até para falar um pouquinho, repetir aqui para a galera que chegou depois, você falou sobre a importância da escolha do terreno, né? Que é determinante, e da metragem também. Então, talvez a solução mais inteligente do que diminuir a qualidade dos acabamentos seja repensar o tamanho dessa casa, né? Torná-la e mais condizente com o orçamento que o cliente tem. Exato. Ó, do ponto de vista arquitetônico, a gente tem uns 4 ou 5 critérios que vão impactar no orçamento da obra. Então, pensando em arquitetura, tá? O que a gente tem? Metragem. A gente tem simetria entre andares, se aquela casa é toda louca, em cima é um negócio, embaixo é outro, isso é uma estrutura cara. É definido na arquitetura e tem impacto de valores na obra, certo? Temos soluções arrojadas do tipo grandes vãos, balanços e tal, e temos aí aspectos estéticos, tá? Muito vidro e coisas do tipo. Então, você mexe daqui, mexe dali, daqui e dali, pensando no orçamento, mas o fator de maior impacto continua sendo metragem. Casa grande é uma coisa mais cara para fazer, lógico, tá dentro de uma lógica. Exato, né? E a gente não tem muito poder, quem tá ali fazendo a obra, o cliente que tá ali e tal, no sonho dele, não tem poder para diminuir o valor do vergalhão. A China lá teve uma greve, não sei o que, impacta no vergalhão aqui. Você que tá do outro lado da mesa, você não tem poder. Agora, sobre a metragem da sua casa, você tem. Então, a coisa é daqui para lá. Então, você tem que começar a pensar na dimensão da sua casa de acordo com o orçamento que você tem. E aí, metragem é uma coisa curiosa, por causa do seguinte. Tem casas de 250 metros bem projetadas e tem casas de 250 metros que tem
metragem perdida, que tem um monte de coisa ali que não precisava. Então tem metragem otimizada e metragem perdida, certo? E aí, olha como uma coisa é engraçada, Amanda. A metragem ele é o fator preponderante, certo? No custo de uma obra. E aí, tem arquiteto que tem 2, 3 arquitetos e o valor de orçamento deles, de um para o outro, para fazer o projeto, é às vezes R$1.000, R$2.000. A pessoa vai contratar o projeto com mentalidade de cotação. Eu vou aqui no mais barato. Esse projeto vai ser terrível, né? Muitas vezes, lógico, tem, né? Mas pode ser que seja um projeto muito ruim e que vai implicar num monte de metragens ruins, uma coisa assim que está mal organizada, que você poderia otimizar, poderia enxugar tal. E lá na obra, os R$1.000 mais barato aqui, vira 50, 60, 70 de execução. Então, assim, eu digo que são 3, o nosso curso é todo baseado nesses 3 pilares, que vão mandar aí no preço de uma casa: terreno, tá? Projeto e mão de obra. Projeto é um deles, tá? Um projeto ruim destrói um orçamento. Um projeto ruim, ele pega aquele sonho da família e arrebenta de cima e embaixo ali, inviabiliza muita coisa. Então, a coisa tem que ser pensada aqui, ó, na concepção. Depois que você desenhou a obra, projetou, tá tudo desenhado, a prefeitura deu alvará, tá tudo... Só te resta fazer cotação de material. É sua chance de economizar. E cotação de material vai mexer aí uns 5% do global. Agora, um projeto bem feito, ele vai mexer violentamente. Então, a economia verdadeira de uma casa está na concepção, não está na execução. Execução é importante? Ótimo, muito. Mas a economia grossa, ali, violenta, ela está na hora de fazer a concepção da obra, entendeu? Excelente, perfeito. Porque soluções ruins não tem como fazer milagre na hora da execução, né? Uhum. Infelizmente, a gente ainda tem muito essa mentalidade, né? Tem muita... Eu acho que isso tá mudando, tá? Eu sinto que isso tá mudando, assim, que cada vez menos as pessoas estão buscando pelo preço. Uhum. E torço para que os clientes cada vez mais busquem por qualidade e também por sintonia, né? Afinal, um arquiteto, a gente ganha tanta intimidade com a pessoa, porque a gente tem que participar de tudo da família ali, entender aquilo ali tão profundamente para poder conseguir projetar para ele, que imagina você fazer isso com uma pessoa que não sabe, você não tem aquela, sabe, uma sintonia mesmo, uma afeição, é bem difícil. Então, espero que isso está mudando. E aí, qual é a sua orientação para o cliente quando assim ele chega com essa casa que não encaixa no orçamento dele? Talvez seja até melhor refazer esse projeto mais barato, refazer esse projeto com outro. Tudo bem, ele vai perder tempo, né? Sim. Mas ele de repente fazer com outro profissional do que construir aquilo ali que está totalmente fora de Olha, ele só vai perder tempo se ele tiver feito diferente do que eu falei. Ele vai perder tempo se ele não tiver procurado alguém para pensar em custo antes, na hora que o projeto está nascendo. Aí vai perder tempo mesmo. Mas é melhor perder um tempo agora do que a sensação. Eu falo isso porque eu acompanho o dia a dia dos clientes, entendeu? Ó, o Rangel, toca uma música aí. Rangel, o negócio é o seguinte... Eu finjo que toco e as pessoas fingem que gostam, entendeu? Eu não toco nada, não. Isso aqui é só para fundo de live mesmo, esse violãozinho ali. Mas o negócio é o seguinte, eu experiencio essa rotina do cliente que está agoniado, que o dinheiro dele está acabando, entendeu? E assim, a obra falta muito terminar, e isso é terrível, né? Então, assim, é melhor repensar o projeto do que você entrar numa dessa, com certeza. É melhor você perder um tempinho aqui, planejando um pouco mais, quebrando a cabeça, do que entrar nessa aí e depois passar num dormir do meio da obra para frente. E assim, respondendo aí sua pergunta, o que fazer? Várias vezes chegou um projeto para mim, olha só, né? Acontece de tudo. Às vezes chega projeto e eu falo, olha, essa casa sua aqui, ela fica em X mil reais, tá?
Então, tem a pessoa que não acredita. Não, você tá ficando louco. Isso aí é essas casas do Instagram que você posta aí. Isso aí é alto luxo, o negócio meu é mais simples. Tem esse tipo de pessoa. Tem aquelas pessoas que ouvem e falam, então vou mexer no projeto. Então já aconteceu algumas vezes, da pessoa chegar com um projeto e falar, olha, isso aqui fica fica numa faixa tal para fazer, de valores. A pessoa fala, sério? Isso aí tá... Olha, geralmente fica acima. É impressionante. Ninguém nunca desenha uma casa dentro da realidade que vive. E aí, quando fica acima, tem aquelas pessoas que escutam, falam, nossa, tal, e passa a repensar o projeto. Tem aquelas pessoas que entendem, aceitam, mas mesmo assim começam a obra, e aí vende um imóvel, pega um empréstimo. Então tem de tudo, entendeu? Mas da minha parte, a sinceridade tem de falar, olha, você está sonhando alto, né? Então tem que repensar alguma solução aí, né? Então essa troca de ideias, ela é fundamental, né? O ideal é que realmente isso fosse um trabalho multidisciplinar, né? Do início do projeto com talvez até um profissional especializado em orçamento, assim, participando ali de reunião de projeto, de aprovação, de tomada de decisão, né? E orientando. Porque por mais que nós, arquitetos, né, tenhamos uma noção, né? A gente sabe que uma estrutura arrojada vai encarecer a obra. A gente sabe que uma planta que é totalmente incompatível 2 andares, que isso aí vai encarecer, vai gerar algumas transições de estrutura, enfim, vai complicar tudo isso. Mas eu não sei transformar isso em números, por exemplo, né? Eu não consigo transformar em algo tão palpável quanto uma planilha que ele vai olhar e vai falar, realmente não dá. Então, seria interessante mesmo. Assim. Teve uma obra que a gente fez que o cliente, assim, quando a gente tem a resposta do cliente, a resposta sincera, que a gente coloca as cartas na mesa, a transparência é o melhor caminho mesmo, né? E ele fala, olha, eu tenho X mil reais aí, então vamos, você, né, bora junto comigo. Falei, bora, então. A gente pegou e abriu uma planilha, ele tinha um projeto, vamos dizer assim, 80% definido, né? E aí eu peguei, orcei aquilo, e a gente foi adequando item a item dentro das propostas. Então ele reduziu a casa nos 30 metros. Eu não me lembro agora qual era o ambiente que eliminou, não sei se reduziu de pouquinho cada ambiente, ou se cortou um ambiente fora, eu não lembro direito, mas reduziu tal. Então tinha um balanço lá. Olha, esse balanço aqui impacta em quanto? É fazer conta, gente. Quem formou em engenharia tem que gostar de fazer conta, não é possível, né? Então, igual, esse balanço aqui fica em tanto. Então, vamos assumir esse balanço? Vamos. Então, vamos, bora. Esse balanço eu quero na minha obra. Então, a gente adequou o projeto inteiro dentro da realidade dele. Terminou a obra dentro do prazo, dentro do custo, super satisfeito, sem dever nada para ninguém, uma casa otimizada, a planta toda repensada, entendeu? Agora, se fosse a planta original dele, escapava em uns 200 mil de execução. Então, vamos supor que a pessoa entra na obra, assim, sem avaliar tudo isso, é uma dor de cabeça terrível depois, né? Então, tem que fazer, não adianta, é o que você está dizendo. É o orçamento envolvido desde a concepção, né? Seria ideal. Confesso que nunca apareceu esse cliente interessado em fazer o orçamento desde a concepção, né? Mas, enfim, realmente seria o ideal. A gente agora está com uma obra num terreno super complicado e um terreno inclinado, e eles queriam 3 andares, uma casa com um loft para os pais de um deles, salão de jogos, escritório, 3 suítes, piscina, churrasqueira e tal. E a gente fechou o projeto de arquitetura, enfim, a gente conversou sobre metragem, mas assim, não tinha para onde fugir. Não tinha como diminuir a casa, não tinha como, enfim, simplificar. E aí a gente fechou o projeto, deu entrada na prefeitura e começamos a orçar projeto estrutural. Entendi. Quando chegou o orçamento do projeto estrutural,
Aí eles falaram, pô, mas por que tá tão caro assim? Eu falei, olha, metade do seu projeto estrutural é só projeto de contenção. Nossa. Aí eles se assustaram, falou, pô, aí eu fui explicar para eles, né? Falei, ó, aqui a gente... Enfim, resultado. Voltamos atrás, refazendo o projeto, fechamos um novo contrato, eles reduziram o escopo da obra, tiraram o loft, mexemos em tudo e agora eu acho que finalmente a gente vai conseguir fazer uma casa mais adequada aí ao orçamento deles. Assim, eu fico muito feliz que eles tenham entendido isso num momento que ainda dava para voltar atrás e refazer, né? Que é muito diferente do momento em que você está com toda a obra mobilizada ou iniciada e é muito para todo mundo. Mexer no papel é muito mais fácil do que mexer na obra, viu? Mexer no tijolo, tá? Mexe no papel. A arquiteta, né, a Amanda aí no caso, para quem está assistindo a live, ela vai abrir o AutoCAD dela, vai arredar a linha para um lado, linha para o outro, vai mexer ali. Depois que virou tijolo, a coisa tá muito mais difícil de mexer, entendeu? Mas essa questão que você falou, assim, muitas vezes é a gente que tem que abrir para o cliente esse horizonte. Porque a pessoa chega e fala, olha, eu quero um aeroporto, em cima eu quero um heliporto, piscina borda infinita, meu filho faz natação, quero uma raia. E aí, quer dizer, a gente tem que chegar e educar o cliente, porque eu quero... O arquiteto eu acho que ainda vai, porque ele entrega o projeto ali e a pessoa pega aquilo, muitas vezes nem executa. Outro dia eu vi uma estatística de quantas pessoas executavam os projetos. Eu até esqueci, mas era uma coisa assim absurda. Metade dos projetos que são feitos são executados. Então, assim, a gente que vai pegar a obra para fazer, a gente quer terminar a obra, entendeu? E quer que aquela obra seja, igual eu falo aqui no meu Instagram, né, uma casa incrível. A gente não quer que a obra fique inacabada, que ela fique no reboco. Então, a gente vai do nosso interesse também, né, virar para o cliente e dizer, olha, a sua meta é essa, está um pouco além e tal, e trabalhar isso, porque quase nunca vem do cliente, entendeu? Quase nunca vem. Nós que temos que modificar um pouco essa situação, sabe? Puxar essa questão da sinceridade, né? Porque eu acho que é isso que você fala, acho que tem muita gente que tem medo de falar, um receio mesmo de falar o quanto que tem, e muito por conta de que, eu vou deixar uma gordura aqui, não vou falar tudo não, porque se faltar eu ainda tenho uma gordura aqui para trabalhar. E é difícil, porque se você realmente não tem o valor que vai ser gasto, uma conta que não fecha. Sim, com certeza. Sinceridade dos dois lados, né? Até hoje, quando eu vou falar para o cliente o valor da obra, assim, quando a gente pega, calcula, eu ainda fico com frio na barriga, entendeu? Porque, tipo assim, esse cara vai me dar um tapa, sabe? Tipo assim, ele vai apelar aqui e tal. E realmente é delicado, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa desce quadrada a informação. O casal vem para a reunião todo empolgado e tal, essa casa, o projeto está aprovando, sai semana que vem e tal. Eu falo, então vamos falar do orçamento, a obra vai ficar ali mais ou menos tanto. Aí eu já começo a perceber, às vezes, o pessoal se mexendo na cadeira, um olha para o outro. Quer dizer, é tenso, entendeu? Mas é sinceridade, né? Então, não tem outro caminho, não. E esse momento que a gente está vivendo especificamente está complicado, né? Assim, falando de grana. Eu acredito que seja uma coisa nível Brasil, né? Apesar de estarmos em 2 estados diferentes, acho que a situação não deve ser muito diferente, de todos os preços subindo, assim. E algumas pessoas pegaram isso no meio do caminho, assim, né? Pegaram essa alta de preços no meio do caminho, ou tinham um orçamento, planejaram para uma coisa e a alta de preços, assim, praticamente inviabiliza, assim. Isso chegou a acontecer com você, de algum cliente? Acontece, né? A pandemia, ela chegou no meio das obras, né? Então, assim, obra que a gente estava pensando em fazer por X, ela ficou 20%, 30% a mais, 40%, depende, entendeu? Então, aconteceu muito. Então, a gente está num momento que tem que fazer mais obra com menos recurso, entendeu? Mais do que nunca, otimizar ao máximo o orçamento.
Antes da pandemia, pelo menos aqui para mim, né, na realidade BH aqui, os preços ficaram estáveis por um bom tempo, assim, um bom tempo mesmo. A gente passava a previsão de custo de obra hoje, ano que vem o cliente retomava o assunto e estava ali, né, dentro. Eu lembro de chegar a fazer a conta, que às vezes a gente faz umas casas grandes, né, 500 e tantos metros e tal, às vezes é 1 ano e 3 meses de obra, e os preços reajustavam 5% ao longo da obra. Então pensa que aqui é 5% em 1 ano e meio. É quase nada, né? Então, assim, hoje a gente está num momento totalmente diferente, né? Então, tem as estratégias para a gente conseguir fazer mais com menos, né? Então, assim, e mais do que nunca a gente tem que usar e abusar aí dessas estratégias, sabe? Hoje, porque tá complicado, realmente, né? Tá brabo, assim, e conversando até com outras pessoas, assim, fora do país, eu acho que isso tá meio mundial, assim, acho que não é nem só no Brasil que a gente tá passando por isso. E é ruim porque a gente se envolve, né, assim, pelo menos a gente que faz o projeto, né, você é quase um filho ali que, né, que você fica e trabalha por 4, 5, 6 meses, e aí depois a gente vê a frustração do cliente que não consegue executar, tá muito triste, assim. E não passou, na verdade, não é só uma questão de preço, né? Muito uma questão de disponibilidade de material, né? Prazo, a gente vai comprar revestimento, não tem estoque, metais. Poxa, outro dia eu queria fazer a troca de uma torneira de parede preta da Doppel. 6 meses de prazo deles. Real, né? Então, eu acho que. E eu não executo obra, então eu imagino que para você, assim, também deva estar sendo um sufoco, né, nesse sentido. Sim, a execução, agora a gente está bem normalizado já, mas assim, durante um ano aí, né, um período de 1 ano mais ou menos, a coisa ficou muito complicada. Eu tive uma torneira dessas também que demorou 6 meses para chegar, uma bronze. Então, assim, muito complicado, né? Eu cheguei a comprar um aço em agosto que foi ser entregue em dezembro. Então, assim, a gente passou maus bocados aí nesse período, sabe? Mas o que isso ensina para a gente? Trabalhar com previsão, né? Previsão, planejamento, conseguir cercar ao máximo aí, antever as coisas, né? Para a gente não ficar na mão aí desses imprevistos, né? Falando de custo de obra, a gente faz todo esse orçamento detalhado antes da obra começar, e aí a gente vai dando check, sabe, ao longo da obra. Então, por exemplo, se eu sei que a fundação ela vai estar programada ali por 40 mil, lógico que a gente não acerta assim na mosca, né? As variáveis são enormes. Mas de 40, vamos supor que ela ficou em 35 ou em 45. A gente sabe se tem um crédito ou um débito com o orçamento da obra. E aí, depois que termina a fundação, não tem mais nada para gastar de fundação. Aquela etapa morreu, sacramentou em um número, certo? Então, a gente já sabe a realidade e a gente vai acompanhando a curva do planejado ao longo da obra. Então, assim, dá para antever muita coisa desse jeito, sabe? Fornecimento de materiais, igual você está falando. A gente já sabe se pode gastar um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, dependendo desse planejamento aí, entendeu? Com certeza, com certeza. E quando a gente fala, eu acho que você está falando, né, de fazer um orçamento detalhado, é o que faz toda a diferença, né? A gente tem aí essa cultura de que a obra sempre sai do orçamento, mas na maioria das vezes as obras, elas não são orçadas direito, elas ou são orçadas com pressa, ou são orçadas em uma etapa do projeto em que você não tem informações suficientes para orçar, ou às vezes elas nem são orçadas tão detalhadamente como você está falando. Então, eu acho que se essa cultura mudasse, a gente conseguiria mudar essa má impressão mesmo que existe em torno do nosso meio, que é que a obra nunca vai ficar dentro do orçamento.
né? Eu acho essa cultura um absurdo. Eu costumo fazer umas analogias, tipo assim, ó, vamos supor que você vai fazer um procedimento odontológico, né? Aí você tá com aquela boca aberta lá no dentista, ele começa a mexer e fala assim, ô Amanda, eu tinha te orçado aqui esse canal em R$ 1.000, agora ele vai ficar 2.500 aqui, que eu comecei a mexer, eu comecei a perceber. Você vai fazer o quê? Você tá ali, né? Você vai falar, não, eu fico sem dente mesmo, vou embora. Você não vai... Quer dizer, depois que você entrou no processo, você vai terminar. Mas só na construção civil que a gente tem essa cultura de entrar, né, fazer um plano, comprometer uma verba e entrar num processo tão grande como esse só na construção, mas nenhum outro ramo. A pessoa se compromete com o objetivo e não sabe quanto vai ser ou acha normal ficar o dobro. Não existe. É porque é uma cultura de não ter orçamento, é uma cultura das pessoas serem acostumadas a estouro de custo e tal, que isso super me incomoda. Não existe outro ramo, outra área que isso é normal. Você vai fazer uma viagem para a Turquia de férias, você orça tudo. O hotel, o restaurante, vai lá e faz um pacote na CVC, por exemplo. Lá na Turquia, os caras te falam, ó, essa viagem só vai ficar o dobro. Não tem jeito. Estourou o custo. Falei, mas como estourou o custo? Mas se você quiser voltar para o seu país, vai ser o dobro. Ué, não existe. Qualquer coisa minimamente que você consegue antever, consegue calcular, consegue orçar, deve ser uma coisa, gente, que você pega e fica dentro. Não existe isso aí. Então, não existe, né? Então, lógico que acertar o custo de uma obra exige experiência, exige expertise, exige uma série de coisas. Não é fácil, mas também não é impossível. Se fosse impossível acertar custo de obra, como é que a construtora venderia na planta? Porque ela te vende o apartamento antes, quando está lá no terreno. Ela sabe quanto vai dar aquela obra, entendeu? Então, a pessoa que está fazendo a casa ali, ele tem que ir atrás de alguém que dê essa resposta e dê com segurança, né? Então, assim, é só na nossa área que existe isso. Em nenhum outro existe essa cultura aí não é normal. Mas você sabe como a pessoa fala até rindo, né? Eu estava pensando em fazer com 200, já deu 300, eu não terminei. Ué, isso tá errado, não tá? Ou eu sou doido? Não é possível que eu sou doido. Não, tá errado. Muito ruim. Porque as pessoas né? As pessoas têm medo. Ah, vou fazer, não sei quanto que vai terminar, não sei se eu faço, acho que não vou fazer. Então, assim, algo que nós, arquitetos, também podemos ajudar nesse processo de educar o cliente, nesse sentido, ó, vamos procurar, vai lá, faz direitinho, procurar um empreiteiro pé de chinelo que não sabe fazer orçamento, às vezes o cara sabe tocar a obra, sabe executar, mas não sabe fazer um orçamento. Aqui, pelo menos, isso é muito comum, esse tipo de profissional. Então, é aí que esse caminho desanda. Com certeza. Tem dentro da ciência, né, o gerenciamento de projetos, ele é uma ciência. Tem tem MBA em cima disso. Eu estou concluindo o meu MBA em gerenciamento de projetos agora, e uma das coisas que a gente estuda é o seguinte: se você não tem escopo definido, o seu custo vai estourar, entendeu? Porque uma gestão de um projeto é um empreendimento, né? Ele é escopo, prazo e custo, né? É um triângulo. O escopo da obra é o que é? É o projeto, né? O projeto que vai dizer o que vai ser aquela obra. E você quer ver onde muitas obras estouram? Que a pessoa começa a construção sem fechar o escopo, entendeu? Sem fechar o que vai ser. Principalmente interiores, entendeu? Então, se você tem a bancada do seu banheiro, da bancada para cima, você pode ter um porcelanato até o teto, que vai ser R$70, ou pode ter um espelho de fora a fora que vai ser R$400, 1 metro, né? Então você entra na obra sem definir, sem fechar. E quando você não tem um escopo bem definido ali, você está andando no escuro em relação a custo, né? Então, assim, define tudo direitinho, vai atrás, dá muito mais trabalho, mas é recompensador. Você fechar a ideia, fecha o escopo, vamos pensar no orçamento, e vai caminhando ali, entendeu? E leva a coisa terminada, sabe? Fazer com calma, né? Sem atropelar. Fazer com calma. Isso
Isso é um sonho. Uhum. Hoje em dia, com pressa, né? Assim, você tá já começando o projeto ali no estudo preliminar e a pessoa te perguntando quando que consegue começar a obra. Assim, é meio desesperado. Na sua experiência aí, o pessoal já te procura para começar a obra ontem? Como é que é isso aí? Como é que funciona? Geralmente as pessoas procuram, assim, já com alguma pressa, né? Entende, claro que quando a gente fecha o nosso contrato de projeto, a gente explica o tempo de projeto que vai levar, né? Mas as pessoas estão sempre com pressa. Então, às vezes, isso que você falou, às vezes uma especificação de revestimento acaba ficando em branco, assim. Então depois a gente vê, a gente coloca uma especificação genérica, né? Uhum. Eu, pelo menos, eu faço dois tipos de projeto. Eu ofereço dois tipos de projeto. O projeto de arquitetura e o projeto de interiores. São dois serviços diferentes. Nem sempre o cliente que me contrata para fazer arquitetura me contrata para fazer interiores. Uhum. Nessa modalidade, a gente faz uma especificação simplificada, assim, genérica, para poder dar uma orientação. E aí, assim, depois o que vai acontecer, se ele não me contratar para fazer o projeto de interiores, provavelmente ele vai resolver na obra, ou com o empreiteiro, ou com o engenheiro. Uhum. E isso aí que você falou acontece, né? De começar com interiores aberto. Uhum. Se for assim, quando começa a obra, não definindo o porcelanato que vai pôr, tudo bem. É menos mal porque você sabe que é um porcelanato, entendeu? Mas quando começa a obra, assim, sem definir se vai ser uma parede pintada ou se vai ser um painel, aí é outra história, entendeu? Se vai ser um porcelanato, um deck de madeira, é outra história, entendeu? E as pessoas vão empolgando ao longo da obra, né? Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter estômago, é um relacionamento que você cria com o executor da obra de 1 ano e tanto, antes da obra, durante e depois da obra. Então vai com calma, sabe? Faz o plano direitinho. É igual você falou, a pressa aí é inimiga da perfeição, né? Então vai acontecer problema mesmo se a coisa for tocada desse jeito, sabe? Então compensa ir com calma, igual o japonês, né? Que passa 1 ano planejando uma obra e tal. Claro que não é a realidade de todo mundo, mas assim, dá pra gente fazer um plano bem feito antes de começar, entendeu? Com certeza. Dá pra fazer. Uhum. Eu queria passar para você uma pergunta que uma aluna me mandou, que ela falou assim, poxa, mas vocês têm experiência, né? Vocês sabem o que fazer para otimizar um orçamento. E eu, que estou começando, não tenho muita experiência em projeto, não tenho nenhuma experiência em obra, como que eu faço para que o meu projeto bata o orçamento do cliente? Essa pergunta é difícil, né? Assim, alguém já me perguntaram isso também, né? Olha, eu acho que nada melhor do que você ter um banco de dados, assim, de obras, serviços executados, entendeu? Na verdade, eu falo de preço de obra e falo até de maneira bem assertiva, mas eu não estou olhando para as planilhas da Caixa. Eu não estou olhando para as planilhas lá da Pini, que divulga, né? Eu não estou olhando para o Cube. Eu estou olhando para as obras que eu já fiz e que eu venho fazendo, e esse é o meu banco de dados. O portfólio é o maior arsenal de assertividade que alguém pode ter. E não tem jeito, não tem um curso. Eu quero comprar um curso de orçamento de obra. Vai ajudar em alguma coisa, mas é a prática mesmo, sabe? Que você vai acumulando ali, ó, e vai te dando casca para lidar com tudo isso. Não tem como fazer. E até hoje, eu pego assim orçamento de obra para calcular e tem algumas coisas que surpreendem, entendeu? Na hora que a obra vai ser executada, porque eu faço o orçamento e depois eu vou executar. Se eu pequei lá atrás em alguma coisa, eu já falo, puxa vida, isso aqui eu errei. Na próxima eu já não erro. Então, assim, nada como ir acumulando experiência ali, né? Então, o que eu faço se eu não tenho experiência? A pergunta que não quer calar. Tem que arrumar a experiência, não tem jeito. Tem que botar a cara,
tá? Se você não consegue fazer alguma coisa, não promete, entendeu? Se o cliente fala, olha, quanto vai dar essa obra? Fala, eu não estou seguro de te falar, podemos pedir outras opiniões e tal, mas eu acho que uma virtude, tá? Que está em falta no mercado dos profissionais é a organização e o controle, tá? Se você virar para a maior parte dos construtores e falar assim, quanto você gastou de arame na sua última obra? Os caras não vão saber falar. Eu preciso abrir minha planilha, mas eu vou achar. Então, o arquiteto deve ir acumulando organizadamente o seu banco de dados ali. Na hora que o cliente perguntar da próxima vez, você já sabe. Você está na ponta da língua, né? O construtor, o engenheiro, quem é da engenharia está assistindo, a mesma coisa. Quando você começa a formar um banco de dados, você tem respostas sólidas, assertivas, prontas na ponta da língua, e isso impressiona qualquer pessoa. Então, né, você me perguntou, acabamento é quanto? Fundação e estrutura. É 18, 6 e 16%. Eu falei na bucha, porque eu estou lidando com isso aqui. Semana passada eu tive que revisitar esses números. Então, o que acontece? Você tem isso, você começa a montar isso. Se você está o dia inteiro apagando incêndio, né, fornecedor liga, o cliente liga, tem que entregar um render, e você não trabalha de um jeito organizado, você está sempre refém aí do imprevisto. Sabe aquela rotina? Então, quer dizer, tem que trabalhar de maneira organizada. Você que está no começo, não tem experiência, já começa do jeito certo, então, entendeu? Já começa de um jeito organizado, aí, de um jeito assertivo, compilando informações, vai montando o seu banco de dados, e isso vai te dar respaldo aí na sua carreira, entendeu? E uma coisa que eu falo muito também para quem não tem experiência, se você não tem experiência, a melhor coisa é você colar com alguém que tem experiência. Ou buscar uma mentoria, ou buscar uma parceria, ou até uma consultoria que seja. Se você quer dar essa resposta ao cliente e você não tem, chama alguém que tenha, contrata, faz o que for, né? Para que você consiga atendê-lo falando a verdade, né? Dando uma resposta que é condizente com a realidade. Então, na área de projeto eu falo muito isso, assim, se você não tem experiência, faz uma parceria com alguém que já tenha, né? Pega um projeto com um projeto com outro, e aí você vai fazendo a sua bagagem, você vai ganhando experiência. Os primeiros projetos vão ser muito assustadores, e a gente vai vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para fazer. E os nossos parceiros, né, são preciosos, porque ninguém sabe tudo, né? Então, se você tem uma dúvida lá em questão de alumínio, você liga para o cara do alumínio, pergunta para ele. Uma dúvida na marcenaria, você liga para o marceneiro, como é que eu faço isso aqui, isso, aquilo. Então, eu acho que nessa área também, como não é a nossa expertise, né, orçamento de obra, eu acho que a melhor coisa é você fazer mesmo uma parceria com um engenheiro que possa te acompanhar e te dar essas respostas que vocês têm, né? Colar com pessoas mais experientes, igual você falou, é uma bênção para quem está começando, entendeu? Então, assim, a nossa curva de aprendizado, ela vai subindo ali devagarinho quando você está sozinho. Quando você faz um trabalho em colaboração com alguém mais experiente, você dá um pico de aprendizado, de experiência, você assimila não só as questões técnicas, assim, do tipo, a achura de projeto, eu não sei, né, qual é a questão técnica que vem de dúvida, assim, do arquiteto, como é que funciona isso, aquilo, mas você, ficando com alguém experiente, você aprende a falar, a mandar e-mail, você aprende a negociar, você aprende a desembolar coisa na vida. Então, assim, não só a questão técnica, mas questão de relacionamento pessoal, tal. A maior bênção que eu tive na vida, na área profissional, foi trabalhar com gente, assim, que estava lá em cima e eu estava lá embaixo. Aquilo puxa. Então, assim, às vezes a pessoa que está começando, quem sabe não é melhor ela convidar pessoas para colaborar nos projetos, ou até entrar num escritório, de repente, se sentir inseguro de ser autônomo, entendeu? Então a gente não tem que ter vergonha disso, não.
entendeu? Eu ouvi uma frase outro dia que foi fantástica. A pessoa falou assim, eu adoro quando eu sou o mais burro da mesa. Quer dizer, o cara tá ali só pegando, entendeu? Então ele falou, era um grupo de mentoria, ele falou, eu pago para ser o mais burro da mesa. Quando eu vejo que eu sou o mais inteligente, o mais capacitado, o que mais tem resposta, eu penso, eu estou no grupo errado, no grupo de mentoria errado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que colar com pessoas mais experientes, sim, total, né? Principalmente quem está começando. Você já trabalhou em construtora ou começou, assim, já de maneira autônoma, não? Não, eu virei autônomo por força do destino. Eu comecei numa construtora muito grande e, assim, quem está começando quem está, assim, estudando tem que começar a trabalhar durante a faculdade. Ah, mas vai apertar para a prova. Ah, você estuda de madrugada. Geralmente a pessoa tá naquele momento de faculdade ali, tem que dar um gás, entendeu? Se você formar inexperiente, você praticamente dificultou em extremo sua vida. Então, assim, eu comecei novo numa construtora, tomei cascudo de engenheiro, de mestre de obra, de tudo que você pensar. Depois fui trabalhar no escritório e tal. E quando o Brasil estava numa crise terrível que não tinha emprego para engenheiro, eu virei autônomo porque não tinha emprego, né? E aí o autônomo é um bicho, tem um bichinho do autônomo que pica a gente e a gente não consegue voltar depois para trabalhar dentro de uma empresa. É muito difícil, né? Então, assim, é difícil a gente fazer as coisas por conta própria, mas é um caminho que pode ser incrível aí, né? Agora, o autônomo, ele não tem um ambiente organizacional para ele trocar ideias. É o que a gente estava dizendo aqui, pessoas mais experientes. Então tem que dar um jeitinho, seja em mentoria, seja em grupo de interação, colegas de profissão, para você estar trocando ali, porque senão você vai estagnar, entendeu? O problema do autônomo é esse. Com certeza. Diferença. Eu acho que você ser arquiteto, assim, solo, eu acho muito ruim, porque quando outra pessoa olha para o seu projeto e não tá tão envolvido quanto você, porque às vezes você tá tão envolvido que você fica meio cego, assim, né? Você não vê outras possibilidades. E aí outra pessoa bate o olho e fala, ué, mas por que você não inverte, né? Uma coisa assim, que você não joga... Ai, meu Deus! Isso! Fica com aquela cara de tacho, né? Nossa, não pensei nisso. Então, assim, eu tenho uma sócia e eu recomendo super, assim, que as pessoas tenham algum tipo de parceria, se não quiser uma sociedade formal, fazer parcerias mesmo de projeto e buscar pessoas que tenham qualidades complementares, né? Então, para um sócio, né? É legal você ter uma pessoa assim, você é muito bom em uma coisa, pega outra pessoa que é muito boa em outra, né? Porque se vocês dois forem bons em uma coisa e ruins na mesma coisa, um não vai complementar o outro, né? Então, muito bom, é muito bom. Sim, com certeza. Eu compartilho da sua opinião também. Às vezes, como autônomo ou tendo a minha empresa, eu sinto falta do ambiente organizacional, né? É muito mais difícil, porque o autônomo não tem alguém para dizer o que você tem que fazer, entendeu? O autônomo não tem, porque numa empresa você chega, o seu chefe te fala, você tem que entregar isso em tal dia, com tal preço e tal, hoje é dia... O autônomo ele tem que enxergar o caminho, ninguém fala o caminho para ele. Então é mais difícil por esse lado, mas tem outras coisas que recompensam também, né? Então, assim, é um caminho que cada um tem que decidir por si mesmo, né? Com certeza, com certeza. Bom, Matheus, a gente está chegando no final da nossa live. Eu acho que vou dar uma olhadinha aqui para ver se ficou alguma pergunta que dê para a gente ter aqui. Não sei se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, pessoal. Eu acho que alguém mandou aqui. Alguém perguntou atualmente qual o preço do metro quadrado de uma obra padrão luxo num terreno plano. Consegue responder isso, Matheus, assim? Não consigo responder. Porque é justamente o contrário do que a gente está falando aqui, né? De pegar, de orçar. Então, sem ver projeto, sem ver terreno, sem dar uma boa estudada na situação, não tem. Às vezes a pessoa pergunta assim, projeto de luxo para ela é uma coisa...
pro Cube, tá? Que dá o preço por metro quadrado, por incrível que pareça, se você olhar lá, padrão alto para o Cube é porcelanato 30 por 40. Então, o alto para mim é diferente do alto para você. A gente só consegue ver no projeto, entendeu? Então, entendeu? E fora que a gente tem questões regionais que fazem muita diferença também, né? Total. O valor aqui é diferente do valor aí, que é diferente no Nordeste, no Sul, enfim. Também em nível Brasil, você dá um tipo de resposta difícil pra caramba. Sim, exatamente. Eu não sei se tinha mais outra pergunta que ficou para trás. Eu tô buscando. Eu acho que não, assim. O Thales perguntou se pode salvar. Eu vou salvar a live e vou, depois, provavelmente, se o Matheus me autorizar, eu vou disponibilizar no canal do YouTube. Claro. Que aí lá fica um conteúdo, assim, para sempre, né? Fica bem... A Lê tá perguntando... obrigada pelo conteúdo. Obrigada a vocês. Acho que é isso, Matheus. Acho que a gente conseguiu bater um papo bem interessante. Eu tenho certeza que a galera que assistiu ganhou muito, muito com esse bate-papo. Eu agradeço aí você ter topado a nossa conversa. Tá legal. Eu que agradeço você aí pelo convite. Foi um papo realmente bem bacana aqui. É interessante assistir o ponto de vista do arquiteto também. Olha, a Márcia está perguntando, qual é o Instagram do Matheus? Ô, Márcia, se você clicar aí, você vai encontrar, mas é engenheiro_Matheus. Engenheiro Matheus, entendeu? Matheus com TH. E ele está marcado também na publicação que eu fiz sobre a live. Lá eu marquei o Matheus. Então, se você tiver alguma dificuldade de achá-lo, você vai lá no post que tem eu marquei o perfil dele. Tá bom? Certinho. Gente, Matheus, obrigada. Tá legal, eu que agradeço e a gente se vê aí. A gente no próximo papo. Valeu, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Até mais.